Ok. Tony, essa visita a Picos, ela representa um momento de diálogo, de articulações com a direita estadual, principalmente aqui na região de Picos. Significa que nós continuamos atuando no diálogo com as lideranças do nosso partido, do PL, mas acima de tudo com a população dos municípios do estado do Piauí e agora, nesse momento, da grande região de Picos, identificando problemas para construir propostas e também novas ideias de modo a transformar o futuro do nosso estado da maneira mais positiva e que seja mais afinada com o sentimento popular possível. Tony, mais uma visita aqui a Picos, o que vocês deveriam sentir da população do Goiás? Bom, nós temos que reforçar esse contato. Temos que conversar cada vez mais com a população dos vários municípios. Temos já quase uma centena de municípios percorridos entre os maiores do estado do Piauí e identificando quais são os problemas, quais são as soluções apontadas a partir do próprio diálogo com a sociedade, né? Aquilo que as pessoas entendem como necessário para transformar, e o nosso grande objetivo é promover essa transformação de maneira responsável, de maneira equilibrada, sem que haja esse endividamento absurdo que nós estamos sentindo e vendo hoje, não é? O governador do estado do Piauí, do PT, contraiu mais um empréstimo de 175 milhões de reais e vem se somar aos mais de 18 bilhões de reais já contratados, o que é uma verdadeira afronta à dignidade de qualquer piauiense, porque isso compromete o futuro do estado. É dinheiro para que a gente pague no futuro, para que os nossos filhos e netos fiquem pagando ao longo dos séculos sem fim. Amém. Eu vi, inclusive, membros da base governista dizendo que o Estado o equilíbrio fiscal pleno. Grande falácia. Eu diria até um absurdo se dizer isso, não é? Porque a população está vendo na prática os mais de 150 mil empregos perdidos, as mais de 35 mil empresas fechadas, não é? Isso significa uma quebra no processo de desenvolvimento. Isso significa também uma grande dificuldade para quem vai assumir o Estado daqui a alguns meses. Então, eu acredito que falar a verdade para o povo, conhecer a realidade de cada município e transformar essa realidade em um projeto de transformação. O senhor esteve reunido recentemente com o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Como é que foi esse encontro e quais são qual é a expectativa do Flávio Bolsonaro em relação ao Piauí? Bom, a expectativa, nós conversamos sobre o estado do Piauí, principalmente. Ele me perguntou, a princípio, de maneira bem descontraída, como é que a gente pretende fazer para quebrar esse ciclo de poder da esquerda de mais de 20 anos. Eu falei para ele que, falando a verdade para o povo, a população do Piauí já me conhece há mais de 35 anos. Nós temos uma atuação firme na imprensa do estado e emissoras de rádio, televisão, portais de notícias, jornais impressos. E todo mundo que me conhece sabe que o meu grande desafio foi sempre me manter desse mesmo princípio, respeitando o direito da população de saber a verdade. Eu acho que para você transformar economicamente o estado do Piauí, você tem que, em primeiro lugar, fazer a transparência acontecer, né? Que as pessoas saibam quanto o Piauí recebe, que as pessoas saibam qual é o valor total e real dos empréstimos que foram contraídos e no que esses valores estão sendo aplicados. Tudo isso eu disse para ele. Por exemplo, disse para ele que recentemente o governador fez uma prestação de contas dos empréstimos que nós havíamos cobrado na rede social de 3 bilhões e meio de reais para estradas ruins, péssimas, precárias, que se desfazem com a primeira chuva, praticamente se desmancham. Mas ele esqueceu de dizer onde estão os outros 14 bilhões e meio de reais desse montante que foi emprestado ao longo dos últimos 3 anos e 3 meses. Então, o nosso futuro presidente ficou muito animado com as nossas propostas, as nossas ideias, quando eu falei para ele também que pretendo fazer uma redução na carga tributária que é draconiana. Nós já falamos sobre isso, assim, nós pagamos a segunda maior carga de tributos do país. Essa questão também da energia solar, se eu for governador, serei, com a graça de Deus e a força do povo de Piauí, mandar para a Assembleia, logo nos primeiros dias de governo, um projeto de lei acabando com essa distorção que é a cobrança do ICMS sobre a energia solar. E, logicamente, também com essa questão da tarifa dos postos, que o governador fala, mas que na prática não age. As pessoas continuam recebendo hidrômetros em suas propriedades. Então, o futuro presidente disse, olha, estou muito feliz com o seu projeto e estou muito feliz que o Piauí finalmente vai ter um candidato de oposição que possa representar a direita de maneira legítima. As pesquisas têm indicado o crescimento da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, inclusive algumas já colocando ele à frente do presidente Lula num cenário do segundo turno. Você acredita que esses números eles podem influenciar a sua pré-candidatura aqui no Piauí? Acredito que podem e já estão influenciando. A última pesquisa nacional que foi feita no Piauí, do Instituto Veritar, mostra que nós precisamos avançar um pouco ainda no quesito conhecimento público. Mas dos 36
dos piauienses que nos conhecem, 10% votam com a gente, ou seja, 30% daqueles que nos conhecem, né? De 100%, 30% nós temos uma votação expressiva entre aqueles que conhecem o nosso nome, que conhecem o nosso trabalho como jornalista e o nosso compromisso também como político com o povo do Piauí. Eu fui em 2 oportunidades vereador do meu município, combatendo o PT, combatendo a esquerda. Sofri ao longo de todos esses anos vários processos intimidatórios, tentativas de achaque, tentativas de compra. E nunca me vendi, nunca me rendi. Acredito que isso também tem contado positivamente para o crescimento da nossa pré-candidatura, mas acredito principalmente que o nome do senador Flávio Bolsonaro em nível nacional vai ser a grande onda que vai nos ajudar a chegar junto com ele. Ele é a presidência da República e nós aqui no estado do Piauí é o governo do estado. Mas lembrando também que nós temos o melhor entre todos os pré-candidatos ao Senado, que é o nosso amigo Thiago Junqueira, um dos maiores empreendedores do setor agropecuário da região Nordeste e até do Brasil, que vai ser, sem nenhuma dúvida, senador da República, também levado por esse sentimento de revolta, de indignação e de sentimento de mudança, de transformação.